Pronto. Então, pessoal, desde a boa noite mais uma vez a todos e a todas. Né? Nós iniciamos nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia Humanas na semana retrasada, porque semana passada foi feriado, né? E aí nós tivemos uma paralisaçãozinha, um descansozinho para vocês pudessem estudar mais um pouquinho, né? É uma disciplina, como eu abordei, que é extremamente importante para a nossa formação acadêmica, ela é a base, é o nosso alicerce. Eu até questiono que essa disciplina não era para ter vindo agora. Acho que a gente deveria ter visto citologia primeiro, porque a gente vai falar aqui sobre contração muscular e tem muita coisa que a gente precisa aprender lá na citologia, né? Mas a gente vai aprendendo, vai pegando um gancho e vai assimilando o conhecimento da melhor forma, beleza? Na aula passada, nós abordamos sobre algumas discussões sobre anatomia, o seu conceito, né, a posição anatômica, alguns conceitos anatômicos que são importantes para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho relacionado ao movimento, relacionado à caracterização e compreensão dos segmentos corporais, da morfologia desse corpo. Falamos sobre ossos, falamos sobre é, articulações e, se eu não me engano, me ajudem, nós paramos aqui em sistema articular, não é isso? Não é isso, pessoal? Sim, professor, foi. Pronto, Isso. perfeito. Então, nós conseguimos abordar sobre a posição anatômica, os conceitos anatômicos, ossos e partimos para articulação, sistema articular. Eu abordei sobre as articulações não sinoviais e sinoviais e ficou para a gente aprofundar essa discussão sobre articulação. Hoje nós iremos falar sobre articulação, sobre músculo e contração muscular. E semana que vem, como eu falei para vocês, nós não vamos conseguir dar conta de todo o conteúdo aqui. É muita pouca aula para muito conteúdo. Não tem como em uma aula eu falar sobre sistema digestório, sistema circulatório, sistema endócrino. Não tem como. Não existe. Né? É muita coisa a se abordar. E a metodologia que a gente vem utilizando é muito importante. Eu tenho até gostado e me sentido bem à vontade com a contribuição de vocês aqui, né? Então, a outra aula que tem alguém falando aí no chat da aula que não teve segunda-feira. Não, a aula era feriado, não tem aula. É essa aula aqui. Essa é a segunda aula de anatomia, né? E vocês terão mais 2 encontros. Cada disciplina são 4 encontros. Então, a aula passada só não teve porque foi feriado. É um dia igual qualquer outro, né? Qualquer outro trabalhador deve folgar. Então, hoje é o segundo encontro desta disciplina. Beleza? Vocês terão mais 2 encontros. Tá ok? Compreendido? Não é que, tipo, perdeu a aula, não. Vocês não perderam a aula, não. É um feriado, a aula é suspensa e ela é reposta em um outro dia. Entendeu? Então, vamos lá. Nós vimos que a articulação, ela é o quê, pessoal? Ela é formada o conjunto, né? A inserção de um osso, a origem de um osso, né? Então, é a parte móvel do nosso corpo. É a parte móvel do nosso corpo. Então, nós se movimentamos a partir de quê? A partir dessa união entre os ossos, que compõem esse sistema esquelético, né? Que vai formar essas articulações. Ou, no senso comum, como nossos avós, eu lembro de meu avô quando eu falo isso, as nossas juntas, né? Então, são estruturas que vão ser encontradas em todo o nosso corpo e que ela vai ser importante para realizar o nosso movimento. Então, olha só, vamos fazer uma reflexão sobre o nosso trabalho e a importância da gente compreender o sistema articular. Nós somos profissionais de educação física que nós temos como base, como um conteúdo
como área de conhecimento a se aprofundar, estudar, explorar o movimento humano, o corpo humano, né? E nós trabalhamos diretamente com esse corpo em movimento. Se esse corpo se movimenta, e é a partir desse sistema articular, a gente precisa conhecer de forma bem aprofundada esse sistema, né? A gente precisa saber as caracterizações, como ela é formada, como ela é estruturada, né? Como é realizado esse movimento, quais são as liberdades que ela tem, porque isso é onde a gente vai conseguir. Tem alguém com algo ligado. Pessoal, presta atenção aí, por favor, o áudio de vocês, pode ser? Então, eu estava onde, meu Deus? Ah, sim. O sistema articular, então, ele vai ser importante a gente compreender isso, porque o nosso trabalho está voltado ao movimento. E quem realiza o movimento humano, quem permite esse movimento, é o sistema articular, né? E a gente precisa compreender isso a fundo, porque isso vai impactar na gente atribuir e compreender o que cada articulação faz. Qual tipo de movimento, qual o grau de liberdade, né? Qual musculatura é trabalhada a partir daquela movimentação, daquela articulação, dentre outras. Beleza? Então, nós compreendemos que a articulação ela é a união entre os ossos, né? Que não é só um osso colado no outro, não. Existem várias outras estruturas. Nós vamos ver aqui que se rodeia, que faz parte dessa articulação, né? O nosso corpo ele é uma máquina perfeita, ele é muito, acho que é a máquina mais perfeita. Deus foi muito generoso quando criou essa máquina. É tudo muito bem alinhado, tudo muito bem organizado, né? Então, o sistema articular, eles são divididos em dois tipos de articulações. Nós temos a articulação não sinoviais, que são aquelas articulações que permitem pouco ou nenhum movimento. E sinovial, sinovial também já é o nome de um líquidozinho que o nosso corpo produz na articulação, como se fosse um lubrificante que vai permitir com que essa articulação se mova com uma certa facilidade, né? Sem causar impactos. Então, sinovial, já lá, não sinovial. Então, são articulações que vão ter pouco movimento e possivelmente vai ter pouca produção de líquido sinovial ali, porque ela quase não se movimenta, né? Então, elas podem se dividir em alguns outros tipos, subdivisões, né? Como suturas, a gente viu lá do crânio, né? As sindicrose, as sínfase, a sindesmose, dentre outras. As articulações, então, além das articulações não sinoviais, são aquelas que têm poucos movimentos ou nenhum tipo de movimento, nós temos também as articulações sinoviais. As articulações sinoviais, elas são articulações que permitem movimentos livres, né? Elas permitem uma diversidade de movimentos que acontece no dia a dia do nosso corpo. O andar, o saltar, o pular, o nadar, né? Todos esses movimentos naturais que acontecem no nosso corpo é permitido a partir desses tipos de articulações, que vai ser aquela articulação que permite movimentos livres e são encontradas fazendo a união da maior parte dos ossos do nosso corpo, né? E elas podem se dividir aí em esferoide, ganglimo, trocoide, elipsoide, selar e plana, dentre outras estruturas, né? Que infelizmente o livro de vocês não traz. Eu fico com medo de trazer uma informação a mais e não conseguir dar conta do que o livro fala. Mas vocês têm a oportunidade de aprofundar isso, viu, gente? E não se prendam a esse conhecimento aqui, que é muito básico. Isso aqui é muito básico mesmo, né? Então, como eu falei, é uma base, é um alicerce. Vocês podem aprofundar essas discussões em outras oportunidades.
né? Nós estamos tendo essa oportunidade hoje de poder ter acesso a conhecimento de todas as formas. Então, se as articulações, elas são articulações que permitem movimento ou pouco movimento, dependendo da sua divisão, né? Elas têm alguns tipos de movimentos, elas permitem alguns tipos de movimentos para o nosso corpo, né? As articulações sinoviais, que são essas articulações caracterizadas por ter esses movimentos livres, né? Ela permite alguns graus de liberdade. Não tem no livro de vocês falando sobre grau de liberdade, né? Ele fala só sobre movimentos mesmo. Mas eu já vou fazendo aqui os movimentos, os links dos movimentos e os graus de liberdades que cada uma articulação nos permite. Eu vou falar sobre grau de liberdade aqui para ver se vocês compreendem melhor. Beleza? Porque eu não consigo. Eu acho que eu não consigo falar. Acho que não tem como a gente falar de movimento, de articulação e não falar de grau de liberdade, né? Porque cada articulação ela vai ter um grau de liberdade específico. E o que vai ser esse grau de liberdade? Vai ser justamente aqueles movimentos que aquela articulação consegue fazer dividida em graus. E a gente vai tentar compreender isso aqui da melhor forma. Beleza? Até aí tudo tranquilo, pessoal? Até aí tudo tranquilo, né? Sim. Show. Vamos embora. Então, os movimentos, eles são descritos em pares, né? Ou seja, lembra da lei física que toda ação tem uma reação, né? É basicamente isso. Elas são descritas em pares porque pois uma faz a ação contrária da outra, né? Então a ação de uma articulação vai influenciar não a ação contrária da outra. Então, nós temos aí como movimentos flexão e extensão, né? Relacionado aí ao movimento da articulação. Então, flexão e extensão, ela vai ser o quê? Ela vai ser o dobramento e desdobramento do membro. Então, vamos dar exemplo do cotovelo. Nosso cotovelo, ele está em uma posição neutra, né? A gente em posição anatômica. O nosso cotovelo ele vai estar em que posição? Em flexão ou extensão? E aí? Lembram da posição anatômica? Vamos começar a pensar. Flexão. Nós temos a posição anatômica. Quem lembra da posição anatômica? Gente, de um por um. Vai estar em extensão. Samuel, desliga aí o seu áudio. Isso, valeu, obrigado. Tá no fundo tá passando como que tem uma televisão ligada, algo assim, né? Então, vamos lá. Tem gente aqui dizendo que o slide não está aparecendo. Pessoal, os demais estão tendo dificuldade em ver o slide? Não. Não, para mim tá parecendo normal. Não, aqui tá parecendo um ótimo, normal. Ok, então se alguém está com dificuldade de ver o slide, pode ser a sua internet. Aí você sai e entra novamente para ver, beleza? Professor. Oi. Eu acho assim que é flexão de extensão, porque quando a posição anatômica, quando a pessoa está, né, na barriga da mãe, ela está flexionada, né, do braço, as pernas, então acredito que seja uma posição anatômica. Olha só, não, a posição anatômica ela não é aquilo da barriga da mãe. Lembra que nós discutimos qual é a posição anatômica na aula passada? Né? Avaliação corporal. O corpo ereto, né? Com as palmas da mão. Isso para frente. Os pés firmados no chão, levemente abertos, lateralmente um do lado do outro. Né? Então, nós estamos com uma extensão do nosso cotovelo. Exatamente. Quando a gente realiza um movimento de flexão, é quando nós dobramos esse cotovelo. Aí é relacionado o quê? Uma flexão. Existem alguns autores, pessoal, que diz que
existe, eles falam que flexão e retorno da flexão. Só que esse retorno da flexão, ele é uma extensão, né? Então, nós flexionamos a dobra do nosso cotovelo. Quando a gente dobra ele, nós estamos realizando uma flexão. E quando a gente alonga ele, nós estamos realizando uma extensão. Beleza? E aí eu vou começar a pensar, aí eu vou começar a já indagar vocês aqui. Quais movimentos trabalhados aí na musculação, sei lá, em demais atividades, são relacionados a essa flexão e extensão de cotovelo? Bíceps, tríceps, Bíceps, Bíceps e tríceps na polia. posterior de coxa, professor. Nós estamos falando do cotovelo. levantamento de ombro, Perfeito, vocês estão bem. desenvolvimento Então, olha de só. ombro. Quando a gente fala somente da extensão e flexão do cotovelo, existem algumas musculaturas que estão envolvidas aí, mas eu não vou falar agora não para não embananar. Deixa para a gente, no final, a gente faz uma relação de músculo e articulação, né? Então, a gente precisa compreender o quê? Que flexão do cotovelo é quando nós dobramos o nosso cotovelo e extensão do cotovelo é quando o nosso cotovelo está desdobrado, ou seja, ele está reto, ó, extenso. Beleza? Então, flexão, extensão. Beleza? Nós vamos ter uma disciplina, vocês vão ver mais na frente, que é quando a gente fala de anatomia assim, a gente fica já querendo botar a carroça na frente dos bois, que é cinesiologia e biomecânica, que a gente vai compreender justamente esses movimentos com relação à musculatura, qual grau ali pega a tal musculatura, dentre outras coisas, né? Então, cotovelo tem extensão e flexão. Quando a gente fala que um par de ação, ele é relacionado ao quê? A 1 grau de liberdade. Então, o cotovelo, ele só consegue fazer quais movimentos? Quem pode me dizer? Somente flexão e extensão, não é isso? Ó, Isso. ele não consegue fazer uma rotação, ele não consegue fazer uma abdução. Por quê? É uma articulação que só tem 1 grau de liberdade. Aprendam. 1 grau de liberdade é quando a articulação faz somente um par de movimento, ou seja, extensão e flexão, ou pode ser adução e abdução, ou somente rotação externa ou rotação interna. Então, 1 grau de liberdade, se eu perguntar qual é a articulação que tem 1 grau de liberdade no nosso corpo humano, vocês vão responder o quê? Cotovelo. O O ombro, não? joelho. O ombro. Flexão Ombro? e extensão, professor. Qual é a pergunta? Só, vamos lá. O ombro não. O ombro ele não tem só 1 grau de liberdade. Pergunta de Não sei novo que aí. não. Oi? Pergunta de novo aí, por favor. Olha só. Se eu perguntar a vocês quais articulações, se 1 grau, ó, vamos lá, resumindo, contextualizando. 1 grau de liberdade, ele é relacionado ao quê? Aquela articulação que consegue fazer um movimento par. Ou seja, extensão ou flexão. Se eu faço uma adução, eu vou ter o quê? Uma abdução. Se eu faço uma rotação interna, eu vou ter como par o quê? Uma rotação externa, né? Então, qual articulação do nosso corpo tem 1 grau de liberdade? Cotovelo, joelho. Cotovelo e joelho. O ombro. Tornozelo? O ombro. Cotovelo e joelho. Cotovelo e joelho. Olha só, muito bom. Perfeito. Cotovelo e joelho é justamente uma articulação, cada uma tem 1 grau de liberdade, né? Vamos lá, partindo. Além da flexão e extensão, que algumas articulações têm capacidade de fazer, tem outras também que têm capacidade de fazer o quê? Abdução e adução. O que é abdução? Abdução é quando a movimentação do osso vai para longe do corpo.
ou a adução é quando a movimentação vai para perto do corpo. Então, vamos lá pensar no cotovelo. O cotovelo consegue fazer abdução? Não. Não. Tá Boa. repreendido. Sim, professor. O ombro consegue fazer abdução? Não. Não. Perfeito. Não consegue? E esse movimento aqui, ó, eu não tô afastando ele do meu corpo, ó, vocês estão vendo aí na minha imagem? Tá um pouquinho escura, vocês estão vendo? Ó, o braço, tem um ombro. Ó, se eu faço esse movimento aqui, eu tô fazendo o quê? Uma abdução. Eu estou, ó, abduzindo o meu ombro, né? Então, meu ombro tem a capacidade de fazer abdução. E se eu retorno esse movimento, que é o movimento contrário, eu faço o quê? Uma Adução. adução. Então, como vocês podem ver aqui, ó, na imagem, ó, esse movimento subindo é uma abdução. Esse retorno aqui é uma adução. Existem alguns autores, presta atenção nisso aqui que não tem no livro. Ó, existem alguns autores que diz que a adução, ela não é esse retorno. Tipo, eu fiz uma abdução, né? Ó, fiz a abdução aqui na imagem, ó, pro lado. Alguns autores dizem que esse retorno é uma adução. Outros dizem que não, que aqui se chama retorno da abdução. E a adução é quando esse movimento passa da minha linha medial. Então, se eu faço isso aqui, ó, passei da minha linha medial, eu estou fazendo uma adução. Tem autores que defendem isso, que abdução, afastou. Retorno da abdução, adução é quando eu passo da minha linha medial. Compreenderam? Faz um movimento indo e a Peraí, vamos lá, de um por um. Pessoal, peraí, calma aí, senão bagunça. Vamos lá. De um por um, levanta a mão. A Ilis, que levantou a mão aí para falar. Você quer falar, Ilis? Quero. Pode falar. É a mesma coisa que dos aparelhos que tem na academia, a abdutora e a adutora. Isso. Na aula passada, lembra que eu falei que os equipamentos, os movimentos prescritos de exercício é de acordo com o nosso estudo aqui anatômico. Lembra que eu falei? Às vezes um engraçadinho, o outro fica inventando nome, né? Mas, cientificamente falando, o correto é prescrever de acordo com a orientação anatômica. Então, a cadeira abdutora, já tô falando, cadeira abdutora é porque faz o quê? Porque faz uma abdução. Abre. Adutora que flexiona. A cadeira adutora, tá falando o quê? Porque vai realizar um movimento de adução. Assim como a flexora e a extensora. Isso. Extensora é porque vai realizar o quê? Uma extensão. Flexora, porque vai realizar uma flexão. Então, todos os movimentos prescritos, pessoal, é de acordo com a orientação anatômica. Então, tá vendo a importância da gente compreender a anatomia? Vocês estão vendo aí na prática aqui já, ó. Na prática de vocês. É muito importante. Isso é o básico. Beleza? Vamos lá. Referente a essa volta da posição, eu tava lendo no livro a mesma coisa que tu. E tipo, se a gente colocar na anatomia da própria cadeira abdutora, por exemplo, você não faz uma abdução e adução ao mesmo tempo, por mais que volta pro movimento inicial, entendeu? Então você volta à posição neutra que o corpo estava. Isso. Não fazendo uma adução, e sim voltando à posição de retorno. Perfeito, assim. Gustavo. Isso não significa que seja o correto. Existem autores que defendem isso, existem autores que defendem um outro lado. A ciência é isso, a ciência é uma briga, né? Um querendo provar mais que o outro, por aí vai. Só que, quando a gente vai compreender... É porque, assim, é uma discussão que é muito complexa. Quando a gente vai compreender cinesiologia e biomecânica, eu defendo a ideia do retorno. Por quê? Porque, como justamente você falou, ela não volta... se eu estou minha posição inicial do movimento é o quê? Vamos lá, pensar na cadeira adutora. Eu estou em quê? Em uma posição neutra, né? Não é isso?
Eu sento na cadeira com o quê? Meus pés alinhados ao ombro, ó. A máquina tá aqui. Eu vou lá, destravo e faço o quê? Para que eu realize uma força gravitacional para trabalhar os meus adutores, eu preciso primeiro realizar o quê? Uma abdução para eu realizar essa força adutiva, de adução, né? Então eu faço um retorno para o ponto neutro. A minha perna direita ou a minha perna esquerda, ela não passa uma sobre a outra. Elas voltam para um certo ponto neutro e retorna. Então, eu inicio o movimento aqui, eu tenho que realizar uma abdução para que eu consiga ter o quê? Amplitude de movimento para eu realizar uma força adutiva. Só que quando eu realizo essa força, ela para na mesma posição neutra que eu iniciei. Ela não faz isso, ó. Ela não passa no meu ponto medial. Entendeu? Agora, já que se eu quero realizar uma adução de movimento mesmo, eu vou lá na polia, boto uma caneleira lá na polia, e aí eu vou e realizo o movimento passando da linha medial. Ali sim eu estou fazendo uma adução do movimento. Mesmo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um retorno, ou vou fazer uma abdução, faço uma força adutiva e passo da minha linha medial. Então, fiz a abdução, retorno da abdução, adução, porque eu passei da minha linha medial. Quando a gente for estudar cinesiologia e biomecânica, a gente vai ver que isso influencia na musculatura que quer ser trabalhada, no objetivo que você está atrelando para o seu aluno. Entendestes? Então vamos lá para as contribuições. José Naldo se inscreveu, depois Carlos Reis, depois Kemily, depois Genilson. Vamos lá. José Naldo quer falar? Sim, professor. Fala. Um exemplo. Eu lhe vejo na rua, estendo a minha mão para assinar para o senhor. No momento que eu levantar, é a abdução. Aí no momento que eu abaixar minha mão, é a adução. Peraí, eu não compreendi o teu exemplo. Repete para mim, por favor. Se eu lhe encontrar na rua, um exemplo, levantei o braço para assinar para o senhor. No momento que eu levanto meu braço, significa que é abdução. Mas no momento que eu estiver abaixando o meu braço, que ele passar da linha medial, é a adução. Depende. Porque assim, você falar sem nada, dar um tchau? Ou pegar assim na mão? Dá um tchau. É rotação. Se você tá dando tchau, você não tá fazendo nenhuma... É muito subjetivo esse exemplo, porque assim, se eu dou um tchau, eu faço isso aqui. Eu faço... Vamos analisar o meu tchau. Vocês estão conseguindo ver aqui? Sim. Pronto, vamos lá. Sim, professor. Josenaldo tá passando, eu vou lá e faço, ó. Tchau. Parei o movimento. Vocês conseguem perceber? Eu estou fazendo o que aqui? Uma leve abdução. O movimento que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma leve abdução do meu ombro. O meu cotovelo fez o quê? Flexionou. E ao mesmo tempo, o meu cotovelo fez o quê? Uma rotação. Perfeito. Ó. Então, são vários movimentos já influenciados aí no ombro. Então, a gente já passa a perceber que o ombro, ele não só tem um grau de liberdade. Porque no simples movimento de eu dar tchau, ele fez, ó, vários graus de liberdade aqui. Porque, ó, se eu faço isso aqui para frente, eu estou fazendo o quê? O meu ombro. Extensão. E se eu faço isso aqui, eu estou fazendo o quê? Flexão. Extensão, flexão, né? Beleza? Beleza, professor. Beleza. Então, a abdução seria o quê? Se eu fizesse isso aqui, ó. Levantei, né? Para pegar no seu ombro aqui. E aí, cara, como é que vai pra ponta? Aí, eu tô fazendo uma abdução. Assim que eu retorno, eu tô fazendo o quê? Um retorno da abdução. Agora, se eu
você tá aqui do meu lado esquerdo e eu quero pegar na sua mão com a minha mão direita, eu tô fazendo o quê? Ó, ó. E aí, Josenaldo, ó? Aí eu fiz uma adução, né? Porque eu cruzei a minha linha medial do meu corpo. Entendeu? Então é quando passa da linha frontal. Compreendeu, José? Samuel, desliga aí, por favor, o áudio. Valeu, obrigado. Carlos, quer falar? Carlos Reis. Vamos lá, acho que não, né? Então, as articulações sinoviais nós já vimos que elas têm capacidade de fazer o quê? Extensão e flexão, abdução e adução. Compreenderam esses 4 movimentos, pessoal? Sim. Pronto. Professor, então, a adução é quando passa da linha medieval do corpo. E para voltar da adução é um retorno para o ponto inicial. Isso. Segundo alguns autores, não estou afirmando isso. Eu defendo essa ideia. A minha ideia, a partir dos meus. A minha concepção de compreensão de movimento, a partir dos estudos que eu realizei, eu defendo isso. Só que tem autores que defendem que não é retorno, é uma adução, né? Beleza? E se cair na prova? Se cair na prova vai cair justamente esse que eu estou falando. Não tem no livro dizendo que é retorno, tem no livro dizendo que é adução e abdução. Beleza? Ô, professor, eu posso só dar uma dica que eu aprendi? Não é científico. Vamos lá, quem foi que falou? Ô, professor, eu posso só dar uma dica que eu aprendi na convivência? Pode sim, claro. Uma dica que eu uso muito é abdução é tudo aquilo que faz movimento de abrir. Então, por exemplo, se você vai na cadeira abdutora, você vai fazer um abrimento da perna. Seja uma abdução, abrir. Abduzir a escápula, você vai abrir as escápulas, jogar ela para o lado. Você vai dar um abraço em alguém, você vai fazer uma abdução de ombro. Você vai abrir os braços para abraçar alguém. Então, tudo que for abdução, abrir. Adução, contrário, fechar. Perfeito. Esse é o macete. Tudo que for abrir, abdução. Fechar, adução. Beleza? Isso é simples, é básico. Vamos lá. Partindo, vimos flexão e extensão, adução e abdução. Além disso, o nosso corpo ele tem a capacidade de fazer... a nossa articulação tem a capacidade de fazer o quê? Rotação. Né? A rotação, ela vai ser quando o osso vai girar em torno de um eixo central. Por exemplo, o movimento da nossa cabeça sobre o pescoço quando gesticulamos que não queremos algo. Ó. Né? Agora vamos para o ombro, para a gente compreender. Estava falando do ombro. Então, eu estou aqui. Esse movimento aqui meu está fazendo o quê? Eu estou em uma abdução, né, do ombro. Não é isso? Sim. Isso. E o meu cotovelo está o quê? Flexionado. Flexionado. Perfeito. Aí eu vou dar um tapa na mesa. Pou! Vou fazer isso aqui, ó. Pou! Aqui eu fiz o quê? Circundação. Fiz uma rotação. Ó. Circundação era se eu fizesse esse movimento rodando. Eu fiz uma rotação interna, ó, para dentro. Rotação interna. Deu um tapa na mesa. Pou! Rotação interna. Por quê? Vamos lá compreender. Ó. Todo osso. Eu já estou entrando em cinesiologia, meu Deus. Mas vamos lá. Todo osso, olha só como é que acontece a junção da articulação. Todo osso ele tem uma parte chamada côncava, que é tipo... Estão vendo aqui minha mão? De lado? Uma parte côncava e uma parte convexa. Parte côncava, tá falando o quê? Algo que é côncavo, que é côncavo, que é profundo. Ó, tem uma cava. Tá vendo a cavinha aqui? O movimento? E a convexa é aquele que vai uma parte, como é que eu posso dizer? De encaixe na parte côncava.
Ó, então, nós temos aqui uma parte côncava e uma parte convexa que vai encaixar. Beleza? Vamos fazer de conta que aqui é o nosso ombro. Nosso ombro, ele tá aqui assim, vamos dizer. Ó. Quando eu faço esse movimento, ó, eu fiz uma abdução. Aí lá dentro, olha só aqui, lá dentro, quando eu faço uma rotação interna, ele vai fazer isso, ó. Tá vendo? A parte convexa é móvel. Compreende? Ó, o osso roda assim. Ele sobe assim, ele desce assim, ele roda assim. Então, aqui meu ombro tá aqui, ele tá aqui, aí eu vou fazer uma abdução. Ele fez, ó. Aí quando eu dou o tapa, ele faz isso, ó. Pra dentro. Beleza? Aqui, olha só, vamos já pensar mais complexo. A gente precisa compreender isso, pessoal, por quê? Essa parte côncava e essa parte convexa, a gente precisa compreender os graus de liberdade de movimento que ela vai permitir. Por quê? Olha só. Muita gente lesiona o ombro justamente por esse exagero de movimento. Oi? Alguém falou? Sem querer, professor, sem querer. Ah, ok. Então, muita gente, às vezes, vocês vão pegar aí aluno no dia a dia do trabalho de vocês, com bursite, né? Ou então com algum que sente muita dor nos ombros, justamente porque o nosso ombro, quando ele faz esse movimento de abdução, junto com esse movimento de rotação, ele tem um limite de movimento. Principalmente quando a gente está aqui realizando um desenvolvimento, que é esse movimento para cima aqui, ó. Se a gente exagera nessa rotação, às vezes faz uma rotação externa e realiza esse movimento de desenvolvimento para cima, isso aqui se você não souber orientar o posicionamento anatômico correto, o grau de liberdade ideal para o movimento ser realizado, você lesiona o seu aluno. Por isso é importante a gente saber isso. Né? Eu pego o aluno direto com problemas no ombro. Justamente porque o personal trainer que acha que o trabalho do profissional da educação física é porque ele treinou 10, 20 anos e ele sabe de tudo. Ele não compreende que o osso tem uma parte côncava e que tem uma parte convexa. E que essa parte côncava, se você sobe demais, ó, o osso, essa parte côncava aqui vai travar esse movimento convexo, do osso convexo. Isso aqui a longo prazo, realizando movimento, vai causar uma lesão. Então, vamos pensar aqui no ombro, no desenvolvimento. Ele está aqui. Para eu realizar o desenvolvimento, eu vou ter que fazer o quê? Meu ombro vai ter que fazer uma abdução, uma leve abdução, para depois ele fazer o quê? Ó, uma abdução mais, como é que eu vou dizer? No maior grau de liberdade, com a flexão do cotovelo. Se eu faço ele em uma linha reta, ó o grau máximo, eu estou forçando o quê? Essa parte côncava da minha articulação glenomeral, que a gente chama de articulação glenomeral do ombro, né? Então, por que eu não posso fazer isso aqui, ó? Para que eu consiga ter um grau de liberdade, mantendo a saúde da minha articulação do ombro, eu faço uma leve aduçãozinha. Ó, eu faço o quê, ó? Oi. Só no caso, quando a pessoa acorda com torcicolo, é a mesma coisa? Não, torcicolo já é outra coisa. Né? Aqui a gente está falando da articulação do ombro, do movimento. Professor, Oi. eu tive luxação de ombro no grau máximo. Tem a ver com essa rotação? Sim, se você luxou, é porque você exigiu que o seu ombro fizesse um movimento além do que ele consegue. Ele luxa. Foi algum acidente? Foi. Pronto. Lá não sei como foi o seu acidente. O seu ombro ele passou
de um movimento máximo que ele permitia fazer em algum grau de liberdade. Não sei se eu não sei como dizer para você se a lesão foi no grau máximo de abdução, ou se foi no grau máximo de adução, ou se foi no grau máximo de extensão ou de flexão, né? Porque o ombro ele tem 3 graus de liberdade. Ele faz extensão, flexão, ele faz abdução, adução, e ele faz rotação externa, rotação interna. Para eu conseguir realizar movimentos como no ombro, eu tive que passar com o personal mesmo, para ele me passar alguns exercícios específicos. Isso. Então, ó, pessoal, voltando aqui, só para matar a charada aqui do movimento que eu estava falando. Eu dei o exemplo do desenvolvimento porque é o movimento que as pessoas mais fazem errado na academia. Justamente por não compreender essa relação do côncava e convexo. Aí você pede que o aluno está aqui, ó, e ele faça esse movimento. Se você está totalmente aqui alinhado na linha lateral do corpo, ó, e ainda você força um pouquinho a escápula para trás, você já passou do ponto, né, ideal do movimento da articulação. E quando você subir, um número que é colado na glenumeral ali, na clavícula ali, né, ele vai forçar essa parte convexa ou côncava. Então, por que você não pede para que ele faça uma leve aduçãozinha, ó? Uma leve adução e deixa esses cotovelos alinhados mais para frente, em vez dele ficar alinhado para a lateral, você alinha ele aqui mais para frente. Façam isso aí agora para você ver. E joga para cima para você ver o grau de liberdade como é outro. É outro, porque eu fiz isso aqui, ó. Lá dentro da minha articulação aconteceu isso, ó. Ele estava assim e ele estava forçando. Aí eu faço aqui, ó. Vou um pouquinho para frente e agora eu subo, ó, de boa. Eu consigo ter mais liberdade. Então, a anatomia é importante para isso. Esse movimento minucioso que você consegue trabalhar na correção de postura do seu aluno, evitar lesão e talvez até tratar uma lesão. Professor. Mas também tem que ser tudo pouco, né? Se colocar muito para frente. Oi? Professor, com relação à epicondilite no cotovelo, por que causa e o que poderia estar sendo feito? Repete para mim, por favor, Wilton. Com relação à epicondilite, eu falo porque eu tenho, cara. Eu treino há muito tempo e eu tenho epicondilite nos 2 cotovelos. E assim... Você adquiriu isso... Academia. Na academia? Isso. Mas a sua epicondilite, ela é lateral ou medial? É medial, né? Que é da parte interna, não é isso? Isso. É a medial, que é a parte interna do cotovelo. Eu tenho nos 2 braços, cara. Eu falo que é de criação, porque eu convivo com elas. Aí tem época que melhora, tem época que volta, e fica assim. Mas não deixo de treinar porque não me atrapalha. Mas eu sei que tem que ir, pelo que eu pesquisei, você tem que dar uma parada, fazer tratamento, aquela coisa toda. Né? Porque mas assim, não atrapalha. Vá, pode falar. Não, eu falo assim, não me atrapalha nos treinos e no dia a dia, não. Mas fica aquela dorzinha que incomoda, aquela dorzinha chata. É isso aí. Uhum. Porque assim, a epicondilite, ela não só é relacionada ao osso, ela também se relaciona ao tendão, né? Quando o tendão ali tem uma certa inflamação, ele fica mais por parte de fora do osso. E isso pode ser que você adquiriu, foi o Wilton, não foi que falou? Foi o Wilton? Isso, correto. Isso. Wilton, provavelmente você adquiriu isso por algum desgaste de movimento com excesso de carga. Na maioria das vezes acontece por conta disso. Aí vai havendo o quê? Um distanciamento desse tendão, nessa estrutura articular. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, você precisa fortalecer esse tendão. Para você fortalecer esse tendão, aqui nós já vamos para a fisiologia. Você precisa trabalhar o quê? Treino de resistência primeiro. Você precisa trabalhar fibras brancas. Você precisa forçar esse cotovelo ser mais resistente. O que é que você vai fazer? Aumenta o número de repetições, diminui a carga e aumenta o número de repetições e diminui o descanso, para que esse tendão comece a ser mais ser mais resistente. A partir disso, você tem que ter extremamente atenção no grau de liberdade que o seu cotovelo está conseguindo realizar.
Então, se você... Provavelmente você sinta muita dor quando você faz tríceps na polia, né? Você não sente? Isso. Você faz esse movimento aqui, ó, descendo para baixo. Você não sente? Não é o que mais dói? No tríceps, sim. Perfeito. Por quê? Você presta atenção se você está mantendo a estabilização da sua escápula, primeiro. Presta atenção. Se o seu ombro, se ele não está fazendo uma depressão quando você realiza um movimento, porque a maioria das vezes, vamos para cá. Olha aqui o movimento. A maioria das vezes as pessoas fazem isso, ó. E o ombro faz essa depressão. O ideal é o quê? Estabiliza a escápula, mantém o ombro alinhado e movimenta só o cotovelo. Aí você diminui a carga e aumenta a quantidade de repetições, né? Para ver se você consegue melhorar isso. Por quê? Cotovelo não tem bicho de 7 cabeças. Ele só consegue fazer extensão e flexão. Qual é o tratamento? Analisar a realização postural, como está a sua postura na realização desse movimento. Para que não tenha o quê? Compensações. E aí você vai fazer o quê? Deixar essa estrutura mais resistente. Depois você entra com o treino de força, deixando ela mais forte. Mas você precisa deixar ela um pouquinho mais resistente. Beleza? Deu para compreender? Eu sim. Obrigadão. Pronto, voltando para a rotação. Então, alguém quer falar mais? Quem é? Professor, me diga uma coisa, essas aulas, ela está sendo gravada aonde? Que eu não consegui achar a aula anterior. Em qual plataforma? Eu mandei o link lá no grupo, Edilson. Ah, no grupo do WhatsApp. Isso. Entendi. Certo. Vamos lá. Tá bom, professor. Obrigado. Ok. Então, nós compreendemos que as articulações sinoviais. O Juan quer falar? Ô, professor, naquela questão do ombro que o senhor falou, no caso tem que deixar o ombro mais na questão neutra, né? Ou não? Você vai fazer um leve grau de adução, um pouquinho só. Ó, tipo, as pessoas fazem ele aqui, né? No caso, as pessoas deixam o ombro mais reto, tem só colocar um pouquinho mais para frente. Isso, você vai... A orientação é o quê? Deixa o cotovelo um pouquinho alinhado para frente. Uma leve adução, só uma levezinha, não é fechada aqui não. Ó, uma levezinha, pronto. Só não pode ficar reto, no caso. Depende, depende do momento. Esse momento vai ser necessário você trabalhar aqui. Mas isso a longo prazo, com muita carga, o grau de lesão é muito alto. Às vezes o aluno sente muita dor, muito desconforto. Aí você já tira o desconforto do aluno quando você faz essa leve adução, porque quando você faz essa leve adução, você permite com que a parte convexa do húmero, o húmero, vai ter uma maior liberdade para realizar o movimento dentro da parte côncava da glenohumeral. Ele não vai ter esse choque. Ele vai ter mais liberdade para movimentar. Entendeu? Aí, no caso, se ficar reto, vai gastar mais a articulação ou só vai carregar ela? Vai sim. Certo, é o que a gente chama de plano escapular, né, professor? Isso, perfeito. Por exemplo, em pessoas que têm o ombro à frente do corpo, né, que é a rotação externa do ombro, né, que tem aquela postura da escápula totalmente abduzida, aquela pegada, aquela puxada, por exemplo, a puxada pronada, ela é um pouco lesiva para o próprio ombro. Então, nesses alunos, por exemplo, eu coloco uma puxada supinada para trazer o ombro mais para trás possível, para manter uma linha postural correta. E no supino, deixar sempre o cotovelo um pouco mais rente ao corpo, não deixar ele totalmente abduzido, né? Digamos assim. Não deixar ele reto com o ombro. Boa, Gustavo. Muito bem. Parabéns. E tá estudando muito cinesiologia, né, sacana? Eu tenho muito aluno com patologia também, então tenho que... Show. Muito bem. Parabéns. É isso aí. O aluno é esse. Eu quero esse nível de alunado. É isso aí. Muito bom, viu, Gustavo?
Eu nem quero abordar muito sobre isso agora para a gente não pular as etapas. Mas muito boa sua contribuição, viu, Gustavo? Então, o nosso corpo, ele faz, nossas articulações naviais, eles fazem flexão, extensão, abdução e adução e rotação. Rotação interna, rotação externa. Nós demos exemplo aqui do ombro. Poxa, me ativaram no mudo aqui. Gente, por favor, não vamos começar a atrapalhar a aula não, beleza? Vamos lá. Então, rotação interna, rotação externa. Não é só o nosso ombro que tem essa capacidade de realizar rotação interna e rotação externa. Outra articulação no nosso corpo que tem esse grau de liberdade é o quê? Quem pode me dizer? É o joelho. Não, joelho não. O joelho é igual ao cotovelo, flexão e extensão, né? Tornozelo. Tornozelo também não. O pescoço, o quadril. O quadril. A mão. O quadril. A mão também não. Nós vamos ver que a mão só consegue fazer inversão, eversão, extensão, flexão. Ela não consegue fazer essa rotação. A gente chama inversão. Oi? Não, também não. Só quadril e ombro. É grau de fazer esse movimento de rotação. E o nosso pescoço, que também ele não faz completo, né? Mas os principais relacionados a movimento é quadril e ombro, beleza? E o manguito, Tari? Quadril e ombro é na rotação ou na circundução? Todos os dois, quadril e ombro, conseguem fazer rotação e conseguem fazer circundação. Ok? Porque a circundação é o quê? A circundação é quando o osso ele vai gerar um círculo em sua extremidade. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai rodar. Vai fazer essa... Então, se eu rodo aqui, ó. Isso aqui é uma circundação. Mas se eu faço isso aqui é uma rotação interna. Se eu faço aqui, é rotação externa. O meu quadril consegue fazer esse movimento também de circundação, ó. Se você ficar em pé e rodar a perna, ele consegue fazer. Mas se eu pego e faço isso aqui, ó. Pega a ponta do pé de vocês e joga para o lado externo. Para fora, joga para fora, assim, ó. Você vai ver que... E bota a mão aqui no quadril, ó. Fica em pé, bota a mão aqui no quadril e roda a ponta do pé para fora, assim, para cá, para fora. Você vai ver lá no seu quadril que o fêmur vai girar. Ele está fazendo uma rotação externa. Se você pegar, botar a mão no seu quadril novamente, fazer esse retorno e jogar para dentro, você vai ver que ele faz uma rotação interna. E isso é importante. O quadril é uma das articulações mais importantes que a gente precisa compreender. Porque influencia na marcha das pessoas, no caminhar, na realização do movimento, do agachamento. Aí é onde já entra a questão, outra questão que eu não vou entrar agora. Joelho valgo, joelho varo. Né? Você analisar o movimento do aluno e falar, ó, esse aluno tem uma rotação interna. A gente precisa melhorar isso. Aí você tem que saber as musculaturas que precisam ser trabalhadas para você tentar manter o pé dele num ponto neutro. E por aí vai. Não vamos entrar nisso agora. Beleza? Compreenderam aqui? Tá ok, pessoal? Vamos seguir? Embora. Vamos lá. Além... Oi? Vamos lá. Além disso, nós temos movimento de supinação e pronação. Isso é muito importante, viu, pessoal? Muito importante. Gustavo falou aí na estante sobre isso. Supinação e pronação. O antebraço em posição anatômica, ele está em que posição? Supinação. As mãos para trás, reto. Supinação, porque a palma da mão dele está, ó, para frente.
E aí eu pergunto a vocês, na posição, olha só, se liga, vou saber se vocês estão fera agora. Na posição anatômica, quando eu estou com as mãos aqui para frente, posicionado em supinação, o meu ombro, ele está em que movimento? Ele está neutro? Está neutro, professor. Ele está o quê? Rotação externa. Ele está em uma rotação e... Ó, Externa. a minha mão está aqui do lado, ó. Rotação externa. Quando eu faço a supinação, o meu ombro faz uma rotação interna. Pegou a charada? É interna, não externa, né? Interna. Porque, ó, para dentro. Supinei. Externa, se eu boto minha mão para trás. Entendi, professor, entendi. Para dentro. Esse assunto tem muitas coisinhas, né? Como é? De novo, muitas professor. coisinhas na cabeça, né? Então, vamos lá. Então, supinação é quando a palma da minha mão está voltada para cima, ó, mostrando, eu estou mostrando a palma da minha mão. Então, eu estou aqui, ó, aí eu faço isso, ó, me dê aí, bota aqui na minha mão, o dinheiro, faz o Pix aí. Aqui eu estou em supinação. Quando eu rodo para cá, palma da mão para baixo, eu estou em pronação. Aí eu vou e prescrevo lá no treinamento. Puxada anterior supinada. E aí, como é que meu aluno vai realizar o movimento? Como é, meu povo? Posição anatômica, puxando a barra à frente da cabeça. E a mão virada para onde? A mão virada pro rosto. Isso! Muito bem, ó. Supinada. Tô aqui, ó. Aqui ela tá o quê? Pronada. Eu vou virar, ó. Supinada. Você fala puxada anterior, pronada. Mão, ó. Saiu por em frente, né? Isso, perfeito. Então, supinação e pronação. Deu para compreender? Sim. Vamos lá. Lembra que eu falei antes da inversão e eversão? Da mão e do pé? Lembra? Então, os nossos pés, o tornozelo e a mão, eles têm essa capacidade de realizar esse movimento, que é eversão, que é como se fosse uma para fora aqui, ó. Tô aqui, fazer isso aqui, ó, pro lado. Inversão, para dentro, né? Aqui, ó, eversão para cá, inversão. Então, quando a gente faz tchau, quando a gente dá o tchau, a nossa mão faz isso, né? Esse movimento de eversão, inversão. E o pé também faz isso. Nosso pé tem essa capacidade. Inversão, eversão. Essa capacidade de realizar inversão e eversão evita lesões. Quando você passa do ponto máximo, você lesiona, rompe ligamento, dentre outras coisas, né? Tá compreendendo, pessoal? Professor, explica de novo essa eversão e inversão. Pronto, vamos lá. Eversão. Vamos falar do pé. Sola do pé para fora. Eversão. Palma da minha mão, vamos lá, palma da mão. Eversão, vou jogar, ó, para fora, ó, para cá. Eversão, ó, tô jogando para cá. Então eu vou direcionar a pessoa, ó. Vai aqui pro lado direito. Tô fazendo uma eversão da mão. Você fala, ó, para cá. Tô fazendo uma inversão. Compreendeu? Então, eversão, a sola do pé vai para fora. Inversão, a sola do pé vai para dentro. Beleza? Fechou? Isso é importante, viu, pessoal? Quando você for fazer a avaliação postural do seu indivíduo, você precisa saber disso.
Além de inversão, além da reversão e inversão, nós temos o quê? A protração e a retração. Isso acontece muito nas escápulas, né, Gustavo? Retração da escápula, protração da escápula, ombros protusos, ombros retraídos. Isso é o quê? Desvios posturais. Então, protração é quando a parte do corpo se movimenta um pouco para frente. Ó. Vou tentar ficar de lado aqui para mostrar vocês. Para frente, ó. Vocês conhecem pessoas que têm essa postura aqui, para frente? Eu sou assim, professor. Pois é, tem como corrigir. Se não for estrutural, tem como corrigir. Na maioria das vezes, as pessoas adquirem essa postura de protração por desvios posturais do dia a dia, né? Consegue adquirir isso no dia a dia. Com o treinamento, a partir do conhecimento da anatomia, da cinesiologia e da biomecânica, a gente consegue recuperar a postura do indivíduo. Se eu tenho uma postura protusa, de protração para frente, é porque o quê? Provavelmente o meu peitoral está encurtado, né? E ele está puxando, ó, como se fosse uma rédea, puxando o meu ombro para frente. Então eu preciso o quê? O meu peitoral está sendo mais forte do que as minhas costas. Então eu preciso o quê, gente? Trabalha alongamento, mobilidade dessa estrutura, professor, anterior. Oi? Eu era assim, por conta de não saber nada disso, e pegava peso e só andava costume de andar assim. Até conhecer, ir para academia, conhecer as coisas, fazer educação física também, aí comecei a entender. Mas aí foi questão de meses para eu, tipo, ficar com a postura normal de volta. Corrige ligeirinho. É só saber os movimentos, os exercícios ideais. Não, se eu tenho um ombro protuso, se vocês pegam aí um aluno que eles têm uma protusão para frente, vocês já sabem que, ó, vocês já vão sair daqui sabendo. Ó, se ele é protuso, eu preciso aumentar o volume de treinamento de costas dele em algumas regiões específicas, né? Não, porque quando fala em costa, o povo só pensa em dorsal. Vamos trabalhar dorsal. Não, gente, para com isso. Se o cara tá com um protuso, ele precisa fortalecer deltoide posterior, ele precisa fortalecer romboides, redondo maior, redondo menor, trapézio inferior, e você precisa trabalhar muito alongamento do peitoral, que ele tá com o peitoral encurtado, ó, tá com a rédea, o cara tá puxando. Então alonga o cara, ó, bota ele na parede lá, alonga ele. Isso no início do treino, muito, e pode utilizar até durante o treino. Professor. Oi. Antes de treinar, não alongo não, antes de treinar não. Quem foi que tá falando? Eu, Guilherme. Cadê Guilherme? Guilherme Vasconcelos. Você não alonga, Guilherme? Não, eu chego lá, eu faço só como é que chama? Um pré-crescimento e já vou pro treino. Cuidado, viu, Guilherme? Você precisa identificar os seus desvios posturais. Isso que você está fazendo pode lhe ocasionar problemas futuros de postura, viu? Pois é, graças a Deus, eu não tenho postura ruim, sabe? Eu já tenho uma posturazinha, como você falou, na protração, só que pela academia eu fui melhorando. Melhorando. Vai melhorando, mas tipo assim, dificilmente eu alongo. Mas até agora não deu nada, né? Mas é bom já adiantar, né? Antes que dê algum problema futuramente. Isso. Yes. Professor, existe uma diferença entre alongamento e mobilidade, não é isso? Peraí, fala aí, Kemily. Existe uma grande diferença entre alongamento e mobilidade, porque certamente quando eu pesquiso sobre, alguns profissionais falam que alongamento não é certo antes do treino, que o ideal é mobilidade, tá correto? Não necessariamente. Depende da especificidade do aluno.
Se você tem um aluno com desvios posturais, vai ter treino que você vai ter que alongar ele antes. Aí exemplo, você pega um aluno que ele tem essa protusão. E aí? Você vai botar ele treinar peitoral sem alongar? Sendo que esse peitoral dele é encurtado, você vai forçar o peitoral dele sem ele ter uma elasticidade boa? Não. Então, é necessário alongar essa musculatura, porque mobilidade está relacionada ao quê? Articulação. Mobilidade, ó, movimento é articulação, gente. Mobilidade é você fazer o quê? Você mobilizar aquela articulação, trabalhar graus de amplitudes nela, para melhorar essa amplitude, né? Melhorar o movimento dela. Para você conseguir extrair o máximo de movimento dela. Alongamento é alongar a fibra muscular. Que se você Então, se você identifica no seu aluno que ele tem um encurtamento muscular, como é que você vai desencurtar isso? Você precisa alongar ele. Tem estratégias que pode ser no início do treino, pode ser no meio do treino, pode ser no final do treino. Isso depende da especificidade de cada aluno. Treinamento é individual. Treinamento não é coletivo. O treino de Kemily é diferente do treino de fulana, de ciclana, porque Kemily tem um encurtamento e fulana e ciclana não tem. E por aí vai. Pode falar, Gustavo. Professor, voltando aqui na questão de proteção, a maioria das mulheres tem o ombro um pouco à frente por conta da mama, né? Por causa do peso da mama que vai ao longo do tempo. O peso então, para isso, então, para mulheres, por exemplo, eu passo muito remadas para fortalecer o infraespinhal, os paravertebrais, que vai ajudar nessa postura, né? Porque as costas é mais do que só dorsais, como o senhor disse. Referente a alongamento e mobilidade, eu acho que o profissional deve ter confundido com flexibilidade. Tem um profissional perfeito. que fala que alongamento não é necessário, ele precisa, sei lá, de um profissional para ele. Porque se você pegar uma pessoa com escoliose, por exemplo, e você não alongar ela vai travar durante o exercício. Vai ter uma trava ali de coluna na hora. Ou tem alongamento ou não. E pessoas que têm o ombro já um pouco danificado, se não te fazer alongamento para a articulação trabalhar, né, a cartilagem, vai ter qualquer tipo de lesão. Então, alongamento e mobilidade é excepcional antes do treino. Perfeito. Vocês precisam compreender. Eu nem vou entrar nisso aqui para não aprofundar essa discussão. Nossa aula é anatomia. Mas alongamento é diferente de flexibilidade, que é diferente de mobilidade. Cada coisa é uma coisa. E a gente precisa compreender isso. O profissional que diz que alongar antes do treino é errado, que não pode, manda ele estudar novamente, viu? Manda ele ir manda ele ir procurar Quando alguém falar isso assim, você viu onde? Cadê o artigo científico que comprova isso? Me mostra aqui. Né? Você pesquisou onde? Sempre acreditem na ciência. Pode falar. Porque geralmente o pessoal faz o alongamento no meio do treino no final. O pessoal que já é mais acostumado a treinar, tipo, algumas pessoas que têm um físico mais coisado. Geralmente eu vejo algumas pessoas fazendo alongamento no meio do treino ou no final. Não sei por que é. São estratégias. Ó, eu alongo todos os meus alunos no início do treino. Todos. Se eu vou treinar membros inferiores, eu alongo todos eles. Se eu vou treinar, eu alongo todos eles. Alongo, depois eu faço mobilidade, aí depois eu entro no aquecimento, depois eu começo o treino. Propriamente dito. Aí, nesse contexto, aí, qual seria a eficiência? Depende muito da estratégia, igual o senhor falou. Ó, a estratégia inicial do alongamento é para que você faça o quê? É para que você trabalhe a musculatura na maior capacidade de recrutamento de fibras, né? Então, você identifica que a sua aluna ela tem ali um encurtamento na posterior de coxa. Poxa, você precisa alongar a posterior de coxa dela. Senão ela vai travar no movimento. Ela não vai conseguir realizar o movimento. Oi. Assim, eu posso estar errado, né? Mas geralmente quando eu vou treinar,
eu gosto de aquecer, entendeu? Eu aqueço o manguito, se for treino superior, gosto de aquecer. Agora, o alongamento, posso estar falando besteira, mas eu acredito que seja... Se você vai fazer um treino, você vai contrair o músculo. No caso, o alongamento vai relaxar, entendeu? Não, não é isso, Anderson. O alongamento não é para você relaxar o músculo. O alongamento, exemplo, vamos lá. Você acordou. Aí você acordou e vai treinar. Aí você vai lá, aquece e não alonga sua musculatura. Você acha que você vai trabalhar, vai recrutar todas as fibras ideais daquela musculatura? Não, alongar é você como se você estivesse acordando a musculatura. Você está alongando ela, preparando ela, dando uma esticadinha ali nela, ó, para dizer, ó, eu vou trabalhar nesse grau aqui de liberdade e ela vai conseguir contrair tranquilamente. O que você está falando de relaxar a musculatura é flexibilidade, né? É você ir além do alongamento. Tipo, o alongamento eu sempre faço, mas eu faço em outro horário, antes de treinar, por exemplo. Eu acordo e gosto de fazer o alongamento pela manhã. E à tarde eu treino, entendeu? É sua estratégia, boa. Sua estratégia. Eu alongo antes do treino. Eu tenho 5 minutinhos ali antes do treino, alongo. Nada demais, né? Sem exagerar. Faço a mobilidade e depois carga para dentro. O risco de você lesionar é muito grande se você vai treinar às vezes sem alongar. Eu trabalho no office, e todos os dias, antes do treino, tem alongamento. Depois do alongamento, vem um exercício de mobilidade para depois começar a fazer o treino mesmo. E no final também vai outro alongamento para alongar pós-treino. Perfeito. Cada profissional vai montar a sua estratégia, né? Isso aí, claro, baseado em ciência, viu, gente? Já o rapaz que criou, né, que é o Renato Lobão. Todo mundo tem que seguir o negócio dele. Isso, a metodologia dele. A educação física cada vez fica mais complexa para quem não estuda entender. Por quê? Uns profissionais falam uma coisa, se você olhar para quem segue muitos profissionais de educação física, cada um fala uma coisa. Então, na mesma hora que um exercício serve, outro não serve, uns falam uma coisa, outros falam outra. Então, é muito difícil compreender o que está certo e o que está errado. Olha só. É difícil. Foi quem Emily falou? Isso. Olha só, Emily. É difícil. Porque, exemplo, eu vou tentar. Eu nem queria falar sobre isso, mas vou ter que falar. A educação física, para a gente compreender tudo isso que vocês estão falando, a gente precisa compreender o contexto histórico primeiro da educação física. A educação física é uma área que ela sofreu muito com a marginalização cultural da sociedade em achar que é um conhecimento fácil, achar que é um conhecimento simples. Então, todo mundo se sente com autoridade e autonomia para falar sobre. O problema é esse. Todo mundo chega aqui, ó, o blogueirinho, que não sabe de nada, nunca estudou uma anatomia, nunca estudou uma cinesiologia, nunca estudou uma biomecânica, mas ele treina lá há 10 anos, há 15 anos, e o conhecimento dele, em cima do que ele treina, ele chega lá e fala na maior autonomia, autoridade do mundo, que isso funciona, que isso é aquilo, que isso é aquilo, é isso, aquilo, e as pessoas acreditam. Porque a mídia social é o que delimita qual é o conteúdo ideal. Só que nós, que estamos tendo acesso agora, nesse momento, ao conhecimento científico, baseado em estudos que são comprovados, pesquisados, a gente precisa ter referência. Então, quando o fulano de tal diz que 3 de 10 é para isso, ele precisa saber explicar o porquê. Por que é 3 de 10? Você viu onde isso? Quem é que afirma? Quem é o autor que pesquisou? Então, é difícil quando a gente não sabe direcionar quem nós queremos ouvir. Né? Então, procurem referências. Não caiam na ladainha de qualquer um, porque todo mundo se sente autoritário, com autonomia para falar sobre a educação física. Tudo isso por conta do nosso contexto histórico. Estudem o contexto histórico da educação, vocês vão ver. Os professores de educação física que tinham
tipos de educação física eram ex-atletas que não tiveram conhecimento disso. Só que hoje não tem mais espaço para isso, gente. Hoje existe sistematização de... Quem tirou o slide, meu Deus? Minha gente. Pelo amor de Deus. Hoje existe sistematização de conteúdo, existe ciência. O problema, professor, é que as pessoas vão muito pelo que vê uma pessoa grande fazendo do que procurar saber. Então, por exemplo, o que eu vejo hoje na academia que eu trabalho mesmo. A maioria do público esmagadora prefere um exercício que vai sentir o músculo queimar do que um exercício realmente eficaz. Então, as pessoas vão muito pelo que elas acham que funciona do que o que realmente funciona. E os professores hoje em dia é uma lástima, né? Ninguém pesquisa, ninguém procura saber. Perfeito. Então, além de tudo isso, existe uma imagem na educação física que quem sabe é quem é forte, é quem tem um corpo bonito. E não é. Quem tem um corpo bonito é quem treina com orientação adequada ou talvez utilizando meios que não sejam saudáveis. Mas o cara ali estuda, pô. Tá trancado dentro de casa estudando. Então ele sabe. Ele tem conteúdo, né? Infelizmente ainda existe isso na educação física que acaba atrapalhando muito a evolução da nossa área. Acaba atrapalhando muito mesmo, né? Ô, professor. Oi. Você também cai na realidade que o pessoal associa muito a profissão com a imagem pessoal do profissional, entendeu? Isso. Porque a pessoa associa, tipo, o cara é professor de educação física, ele tem que ser forte. Mesmo caso, um exemplo é, na maioria das vezes, uma nutricionista, o pessoal associa geralmente que a nutricionista tem que ser magra. Mas nem todas as vezes é assim. Às vezes uma nutricionista mais fofinha é uma excelente profissional, entendeu? Então, está muito relacionado à imagem que as pessoas procuram ver e relacionar com o profissional em si. Muito bem. Além de tudo isso que eu falei, de contextualização histórica, marginalização da área, de todo mundo achar que consegue falar sobre, que é fácil, que é só jogar bola, que é só levantar peso, existe essa relação cultural do corpo. As pessoas não vendem conhecimento. Tem pessoas que compram o corpo do outro. Que ele tem um corpo bonito, ele sabe. E não é assim. Ele precisa quebrar isso, né? Então, não sejam apenas mais um professor de educação física. Sejam diferenciados. Saibam o que vocês irão fazer, né? Porque senão você vai ficar aí mediano. Então, sejam diferentes. Beleza? Voltando ao conteúdo, paramos em protração e retração, não foi? Então, protração é quando esse corpo ele movimenta, ele tem um alinhamento gravitacional para frente do corpo, e retração é quando ele tem esse movimento gravitacional para trás, né? Nós temos a elevação ou depressão. Elevação é quando o quê? Ó, tá elevado, o corpo está elevado, tá muito para cima, né? Os ombros estão elevados. Depressão é quando esse ombro está muito depressivo, caído, né? Ó, sem postura. Tudo isso Desculpa, pessoal. Tudo isso é desvios posturais que nós devemos identificar nos nossos alunos para que a gente possa prescrever o melhor treino, beleza? Aí, nós temos a composição das articulações sinoviais. Além de osso, que nós vimos aí os movimentos que essas articulações conseguem realizar, elas não só são compostas por esse osso que eu falei que é côncavo e que é convexo, né? Existem várias outras estruturas, como ligamento,
como líquido sinovial, que eu acabei falando para vocês, né? Cápsula articular, cavidade articular, cartilagem, dentre outras. Como vocês podem ver aqui, a imagem de um joelho, né? Uma vista lá. Oi? Aqui essa vista lateral do joelho, vocês podem ver que aqui, ó, aqui é o quê? O fêmur, né? Encaixado na tíbia. Aqui vocês percebem que o quê? A tíbia é o quê? É uma parte côncava. E o fêmur é a parte convexa. Mas vocês veem que aqui tem, ó, peraí. Aqui, ó, essa parte côncava, ó, com encaixe do fêmur que é convexo. Aqui nós temos o menisco lateral. Olha só como o joelho é complexo. Menisco lateral, ó, tá vendo? Além do menisco lateral, nós temos aqui que está sem o nome. Aqui é o ligamento patelar, ó. Passa aqui, ó. Ligamento patelar. Aqui é a patela, que a gente chama de bolacha do joelho. Ó. Aqui nós temos os tendões, que já saem do osso, dando ligamento ao músculo. Chamamos aqui é o tendão. Deixa eu olhar aqui direitinho. Aqui é o tendão do quadríceps femoral, né? Aqui nós temos a bolsa suprapatelar, né? Então, olha só o grau de complexidade disso, né? Uma visão anterior, olha só como a gente vê. A imagem não está muito legal não, né, gente? Para vocês aí. Mas, ó, a cápsula... Oi? Também é do joelho? Oi? Os dois é do joelho? Os dois. Só que um aqui é uma visão lateral e essa é uma visão anterior. Entendeu? O que seria visão anterior? A gente falou isso na aula passada. Lembra? Visão anterior é o quê? Essa visão de frente do nosso corpo. Lateral é a visão lateral do nosso corpo. Então, aqui o joelho está de frente, aqui ele está na posição lateral. Entendeu? Então, aqui, ó, aqui, pessoal, aqui entre o fêmur e a tíbia, nós temos aqui, ó, cartilagens, nós temos aqui líquidos sinoviais, nós temos aqui ligamentos para permitir a movimentação dessa articulação. Né? Então, não é só o osso colado no osso. Não, existem várias outras estruturas. Passando aqui. Ah, velho, tá muito ruim a imagem aí para vocês, né? Gente, vamos ver o chat aí. Não é nada. Então, a ligação da articulação do joelho, vamos lá. É a ligação entre o fêmur, patela, tíbia e fíbula. Todo mundo sabe que é fêmur, patela, tíbia e fíbula, né? Fêmur é o quê? O osso da coxa. A patela é aquela famosinha bolachinha do joelho. A tíbia é o osso da canela. E a fíbula é o segundo osso da canela que passa na sua lateral aqui. Então, a articulação do joelho é a junção do fêmur na tíbia e fíbula. Beleza? Olha só como vocês podem ver nessa imagem. A tíbia aqui. E olha a fíbula aqui. Além dos ossos, fêmur, tíbia, fíbula e a patela que vem aqui no meio, nós temos os ligamentos cruzados anterior e posterior. O que é ligamento cruzado? Se eu estou falando de anterior, ele fica onde, gente? Na frente, não é isso? Frente. Isso. Olha só onde ele passa aqui. Ó. Cruzado anterior. Ele está cruzando entre fêmur e tíbia. E o posterior passa lá por trás, ó. Onde ele passa lá por trás?
Além do ligamento cruzado anterior e posterior, nós temos o quê? O ligamento colateral medial e o colateral lateral. Colateral nós temos o colateral fibular e o colateral tibial. Eles passam aqui, ó. Ó, colateral tibial passa aqui. O colateral fibular passa aqui, ó. Tá vendo? Acontece muita lesão no futebol nessa estrutura, viu, gente? Além do ligamento colateral medial e lateral, nós temos o ligamento do menisco femoral e o transverso do joelho, que ficam aqui, ó. Então, olha só. A articulação do joelho, não esqueça, ela é formada por quê? Pela ligação entre fêmur, patela, tíbia e fíbula, que tem o ligamento cruzado anterior, que passa como se fosse uma rédea aqui na frente do nosso joelho, permitindo o movimento da articulação, e o ligamento cruzado posterior, que passa atrás do nosso joelho. Além disso, nós temos ligamento colateral medial e colateral lateral, que passa na lateral do nosso joelho e nessa parte medial. E o ligamento menisco femoral e transverso do joelho. Beleza? Seguindo, senão não vai dar tempo a gente terminar, já é 8h40, vai dar 8h40. Compreenderam o joelho aí, gente? Mais ou menos. Professor? Oi. Não tô conseguindo ver o slide, não. Ô, Lucas, sai e entra novamente para ver, porque tá aparecendo para os demais? Sim, tá aparecendo aqui. Pra mim tá. Tá, sim. Pra mim tá ok. Então provavelmente seja a sua internet, viu, Lucas? Vamos lá. Então, articulação do pé. A articulação do pé, pessoal, ela é o quê? Ela possui inúmeras articulações aqui. Ela é um pouquinho complexa. Muitas articulações e muitos ligamentos, né, que vão ser importantes aí para a sustentação do nosso corpo. Então, é uma parte que realmente é a nossa superfície ali, né, em contato com o solo. Então, ela precisa ser uma base resistente, né? Então, olha só o quanto complexo é isso aqui. Então, ela é a ligação entre tíbia e aqui calcâneo, né? E os taços, metatarsos e falanges distal e proximal. Nós vimos isso na aula passada. E existem vários ligamentos aqui. O slide saiu daí, gente? Não. Aqui tá aparecendo. Não, tá aparecendo normal. Oxi. Pra mim tá Só, normal. eu não tô conseguindo ver o slide, não. Mas tranquilo, continua, pessoal. Espera aí. Pessoal, você voltando. Vamos lá. É só dar... Então, olha aqui o tanto de ligamentos e tendões que tem nesse local, né? Então, nós temos aqui, ó, ligamento tibial, nós temos ligamento do tíbio calcâneo, a relação aqui, ó, da tíbia com calcâneo, dentre outros diversos ligamentos que eu não vou falar de forma específica, porque vocês têm acesso a isso no módulo e vocês podem aprofundar isso, senão a gente vai perder muito tempo aqui só falando disso, né? E provavelmente não caia muita coisa sobre isso na prova. Vai cair mais falando sobre articulação de forma geral. Beleza? Ai, Maria, me tá começando a me dar gripe aqui agora. A articulação do pé, olha aqui em outra visão.
Ó, tíbia, eu quero que vocês não esqueçam disso, que ela é a ligação de tíbia, fíbula, né? Aqui o calcâneo, os tarsos, os metatarsos e os falanges distrais e proximais, beleza? Não compreendam dessa ligação, pelo menos a questão óssea vocês precisam saber. Beleza, pessoal? Partindo. A articulação da mão, ela também ela possui inúmeros ligamentos, né, e tendões. Então, ela ali tem vários movimentos. Nós vimos que ela faz o quê? Inversão, eversão, flexão, extensão. Então, ela tem o quê? 2 graus de liberdade, não é isso? E ela é a união de quê, gente? Rádio, una, com os carpos, metacarpos e falanges também, distais e proximais. Beleza? Beleza. Então, para vocês compreenderem melhor, onde é que se localiza o rádio? Ele vem, ó, do polegar, o rádio, como se fosse antena aqui, ó. Esse é o nosso rádio. A una, ela é essa parte já externa do nosso antebraço. Então, rádio é aqui da anteninha, tá vendo? Do nosso polegar, ó, desce aqui o rádio. E a una desce aqui na lateral. Isso vocês conseguem compreender, não é isso? Beleza? Quando lembra rádio, já lembra da antena lá do rádio, ó, que é o nosso polegar. Você dá o legal, lembra que o rádio passa aqui descendo o polegar. E a una embaixo, que vai se localizar onde? Na junção com os carpos, que são esses ossos aqui localizados na mão, e metatarsos e falanges proximais e distais. Beleza? Tranquilo? Sim. Vamos lá. Articulação do cotovelo. O cotovelo, como nós vimos, ele é uma articulação que tem um grau de liberdade, que é o quê? Extensão e flexão, né? Ele permite esse movimento. Então, a lesão aí de Wilton que ele falou aí é justamente possivelmente nesse tendão aqui, ó, alongado um pouco do osso, né? Do tríceps do braço, possivelmente seja essa lesãozinha dele aí. Então, nós temos aqui, ó, o cotovelo é o húmero ligado ao quê? O rádio e a una. Beleza? Então, ele se insere aqui na inserção do rádio e da una ligada à origem do húmero. Beleza? Então, nós temos aqui também, pessoal, os tendões que vai se criar os músculos logo após, e temos alguns ligamentos e cápsulas e líquidos sinoviais presentes nessa articulação para que ocorra o movimento, né? Mas lembrem-se que o rádio e a una se insere com o húmero, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, o rádio, olha o tanto de ligamento de tendão se ligando a um húmero. Nessa imagem aqui, o cotovelo tá como aí? Diga aí para mim. Lateral. Visão lateral. Qual o movimento que ele está realizando aí? Flexionado. Olha que povo sabido. Flexionado. Que povo sabido. Tá vendo como aprendeu? Vale 2 pontos aí, pessoal. Vamos lá. O do quadril. O quadril, ele é uma articulação que é muito complexa, viu? Igual a do ombro. Por quê? Porque ele permitem vários graus de liberdade, né? Então, ele permite o quê? Rotação interna e externa, flexão e extensão, abdução, adução e ainda faz a circundação, beleza? E ele é ligado ao quê? A cabeça aqui do fêmur,
né? Ligada a um quadril aqui, que é a parte côncava, e o fêmur é a parte convexa. Beleza? Tá dando para compreender, gente? Sim. Sim, tá dando. Tá dando sim. E aí, a gente passa aqui para o sistema muscular. Não vai dar tempo de falar sobre todo o sistema muscular, não. Mas a aula que vem no início a gente mete bronca nele. Mas vamos falar aqui no início. Compreendemos o quê? Compreendemos posição anatômica, compreendemos ossos, compreendemos articulações, já fizemos uma discussão bem aprofundada, vocês são bem adiantados, uma galera boa para discutir isso, né? Já com relação a movimento, a exercício, dentre outras coisas, mas nós não podemos esquecer que todo movimento ele precisa de potência de força para ser realizado, né? E é impossível a gente realizar movimento sem uma musculatura forte e potente. É como se fosse o motor do movimento, é o músculo, né? Então, a contração muscular, ela vai gerar diversos tipos de movimentos que podem obedecer ou não os nossos comandos. Olha só, pode obedecer ou não. Por que pode obedecer ou não? Alguém pode matar a charada aí? E aí? Por que pode obedecer ou não? Ninguém se habilita? Por quê, pessoal? Existem musculaturas no nosso corpo que eles contraem sozinhos, sem a gente pensar, sem a gente mandar comando. Então, olha só. Contração involuntária. Perfeito. Então, quando eu falar aí para vocês, dê tchau, vocês vão fazer isso o quê? Voluntariamente. Isso, vocês, o nosso cérebro, nosso sistema nervoso central vai dar um comando. Tudo acontece aqui, ó, no cérebro. Nosso sistema nervoso vai dar um comando. Vai haver ali umas sinapses nervosas que vai mandar um comando para o tendão, e o tendão vai mandar o comando para o músculo, e o músculo vai se contrair para realizar o movimento que a nossa articulação tem grau de liberdade para realizar. Isso nós estamos dando comando. Só que o coração de vocês estão mandando ele bater? Não. Não, batimento só. Ele bate o quê? Involuntariamente. Involuntariamente, sozinho. E ele é um músculo. Então, vai ter musculatura que vai receber obedecer os nossos comandos, vai ter musculatura que não. Por isso existe. Oi? Músculo cardíaco, né? Isso, perfeito. Existem vários tipos de músculos. Vamos compreender aqui, 3 tipos, na verdade. Que é o músculo liso, o músculo cardíaco e o músculo esquelético. E a contração muscular de cada um deles acontece de forma diferente. O nosso corpo tem essa capacidade de comando diferente. Então, nosso corpo, ele constitui cerca de 40% a 50% do nosso peso corpóreo. Né? Quando a gente faz avaliação, é muito difícil você encontrar uma pessoa com essa quantidade de porcentagem de músculo. Tem pessoas que não conseguem ter.
Isso é um problema da nossa sociedade. Aí já entra parâmetros de saúde, discussões sobre a saúde da nossa sociedade que está muito defasada. A nossa compreensão sobre saúde é muito equivocada, viu, gente? A gente acha que saúde é ir para o médico curar a doença. A gente é muito equivocado nisso. E o músculo, ele vai ocasionar movimentação ali das vísceras, né? O músculo liso. O músculo liso vai fazer isso. E a contração muscular também pode desencadear a movimentação dos membros. Então, os nossos órgãos funcionando, ali são contrações musculares que vai acontecendo, né? As nossas vísceras ali, ó, são contrações musculares, não acontece sempre. O caso aí é intestino, né, professor? Tudo, intestino, pulmão, pâncreas, coração, tudo são musculaturas ali que estão envolvidas em contrações involuntárias e voluntárias, permitindo o funcionamento do nosso corpo. Qualquer errozinho ali dá pane no sistema, né? E tudo isso é possível a gente intensificar, é possível a gente treinar, trabalhar a partir do movimento. E eu volto a bater nessa questão. Todo dia eu falo para os meus alunos na escola. A gente precisa compreender, o ser humano precisa compreender de forma imediata a necessidade de se movimentar, gente. Ô, professor. Oi. Deixa eu lhe perguntar, não sei se você falou sobre isso, é porque talvez travou um pouco aqui, eu não peguei. Essa questão dos músculos constituir de 40% a 50% do peso do corpo, isso se tratando de uma pessoa, vamos dizer assim, normal, uma pessoa normal. Que treina, uma pessoa que não treina, uma pessoa sedentária, vamos dizer assim, uma pessoa que treina, que possui mais músculos, o peso é diferente? Uma pessoa normal. O que seria essa pessoa normal? Porque, assim, hoje a gente tem uma concepção diferente de pessoa normal. Mas para a fisiologia, para a ciência, uma pessoa normal é que uma pessoa sedentária é uma pessoa doente. Sedentarismo é doença. Né? Então ela não é uma pessoa normal. Beleza? Pessoa normal é aquela que tem um nível de movimento. O ser humano normal, comum, ele se movimenta. Porque a nossa espécie Homo sapiens sapiens, ela foi feita para se movimentar. Né? Então, pessoa comum é aquela pessoa que se movimenta, que não tem patologias. Uma pessoa sedentária, ela já é uma pessoa doente, em um grau de doença. Ela está adquirindo ali parâmetros de doença. Né? Então, uma pessoa normal, ela constitui cerca de 40% a 50% de massa corpórea, ou de músculo com massa corpórea. E no caso, entendeu? vou dar um exemplo de um exemplo, um fisiculturista, ele pode chegar a que quantidade de peso, de músculo? Rapaz, eu não sei. Eu não tenho assim um dado específico, o Wilton, sobre o máximo assim de quantidade de músculo, né? Mas a ideia do bodybuilder é que ele consiga o máximo de volume muscular, mantendo uma densidade boa, né? Densidade é o quê? A relação entre músculo e gordura. Mais músculos e menos gordura é a densidade muscular, que a gente fala, né? Ou seja, ele vai ter uma qualidade de pele boa, porque ele vai ter muito músculo e pouquíssima gordura. Mas, de forma indireta, sem ser tão formal te falando, eu vou até pesquisar sobre isso, que eu não tenho esse dado. Um bodybuilder, ele tem cerca, acho que, de 60% a 70% de massa corpórea. Por quê? Porque existem parâmetros de porcentagem de gordura ideais para homens e para as mulheres. Um homem normal em porcentagem de gordura é entre 17%, 21%, 22%. Né? Mulher em percentual de gordura é entre
23, 22, entre 20, 22 e 28 por aí, por cento de gordura. Mulher, ela tem mais gordura que o homem, né? Isso é normal. Então, se o bodybuild, ele tem bodybuild que chega a ter 10, 7, 10, no mínimo estourando 6% de BF, né? De body fat, que é percentual de gordura, o resto é músculo. Músculo e líquido, né? Basicamente, líquido baseia entre 15 a 20%. Então, você soma. Vamos lá, vamos tentar com a lógica. Se isso lembrando, ó, peraí, eu vou fazer uma conta aqui, depois eu vou justificar. Vamos dizer que o bodybuilder chegou, subiu no palco com 10% de gordura. Aí nós temos o quê? 90% aí, né? Aí vamos dizer que ele tem mais 15% de líquido. Aí vai para o quê? 25%. 75% é de músculo. Só que isso é em um determinado tempo. Isso não se perdura por muito tempo. Entendeu? É só ali no momento do palco, onde ele vai passar por um processo de desidratação, tal, para ele chegar ali. Chegou ali, pá, de imediato que terminou o campeonato, ele já tem que voltar aos níveis normais, porque isso não é saudável. Eles chegam a ganhar 10 quilos de um dia para o outro, né? Ou perder ou ganhar, né? Perder ou ganhar. Eu lembro agora no Mr. Olímpia, vocês conhecem Ramon, né? Ramondino? Sim. Que é o Classic aí do Brasil. Ele teve que perder 2 quilos em 2,5 quilos em 1 hora de relógio, parece. Brincadeira? Os caras do UFC também, né? De um dia para o outro é... Isso. É o mais doloroso, viu? O UFC é um negócio estranho, mais doloroso que existe. É uma loucura. Vejam depois aí no YouTube algumas coisas sobre o UFC, pra vocês verem. Então é isso. Oi. Uma pessoa que tem hérnia de disco, ela pode fazer exercício? Porque eu já vi gente dizer que não pode e gente dizer que pode. Todo mundo pode fazer exercício. Agora, tipo, que o exercício esteja adaptado à sua condição. Exercício é movimento, todo mundo tem que se movimentar. Agora sim, como eu falei, dentro de suas especificidades. Entendeu? Pera aí, pessoal, rapidinho, que minha filha acordou aqui. Deixa eu só dar uma orientação aqui à mãe. É, né? Passei. Voltando aqui. Então. Ei, passando bem aqui mesmo, viu? Então, o movimento... Vai botar no... Rogério, desliga o seu áudio aí, por favor, meu querido. Tá bom, desculpa. Valeu, obrigado. Stephanie, o seu também tá ligado, meu amor. Desculpa. Valeu, Stephanie. Obrigadão. Então, só para a gente finalizar aqui, pessoal. A gente pegou direto, nesse intervalo, a gente finaliza não. Então, o movimento... Ô, espera aí, papai. Já tá terminando, neném. Segura aí. O movimento, ele é para todos. Né? Agora, sim, dentro de suas especificidades. Aí é necessário que a gente compreenda o indivíduo para que a gente possa propor o movimento melhor que ele possa realizar. Entendeu? Então, eu tenho um problema. Não, tem que movimentar. O movimento é necessário. Como eu falei, a nossa espécie Homo sapiens sapiens, ela é feita de movimento. Beleza? Então, pessoal, para a próxima aula, fica para a gente explorar sistema muscular e
sistema digestório, beleza? Vou tentar dar conta de 2 sistemas. Sistema muscular e sistema digestório ou circulatório. Eu vou tentar compreender aqui qual é o mais importante. Tranquilo? Yes. Então, professor, já é a última aula, segunda-feira, sua? Não, é a terceira. Já vai, pai. Segura aí. Entendeu? Então, pessoal, boa noite. Um bom descanso para vocês. E até semana que vem, a próxima aula, beleza? Beleza. Valeu. Vá, pai, vá. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Eu vou mandar o link da aula assim que estiver disponível. Manda isso.